O que nós vamos falar hoje, no nosso 17º encontro, é algo muito atual. Muito atual. Eu acabei de receber uma mensagem aqui no meu celular, aqui no canal do Telegram, do Flávio, uma mensagem de um cara chamado Rick Chester, e isso me fez lembrar que o que a gente vai falar hoje tem a ver com o que o Rick faz desde quando ele saiu do anonimato pra gente, né? Que é sobre como você transformar os seus clientes em fãs, pegar sua audiência e fazer com que ela se transforme em fãs seus. E quando eu digo audiência, eu não me refiro apenas à audiência online. Não, eu me refiro a pessoas que cruzam o nosso caminho, entram na nossa loja, fazem nossas aulas, de repente tem algumas consultorias gratuitas, enfim, recebem degustações dos nossos produtos, demonstrações dos nossos produtos. As pessoas que presencialmente, fisicamente, também têm contato com a gente, existem maneiras delas saírem de perto da gente extremamente fãs do nosso trabalho, fãs da nossa energia, fãs da nossa pessoalidade ao lidar com elas. E isso aproxima muito a situação de uma boa cena de vendas. Então, 100% das pessoas que eu conheço que são prósperas, que são abundantes, que crescem todos os meses, têm esse tipo de comportamento. São pessoas que são extremamente profissionais em transformar a sua audiência, seja ela online, seja ela presencial, em uma legião de fãs, em um exército de pessoas que falam bem dessas pessoas aí pelas ruas. E isso vai na contramão do que a maioria das pessoas imagina das pessoas bem-sucedidas. O que as pessoas, normalmente, as pessoas sim, que não têm esse tipo de informação, ou então as pessoas que pensam de uma maneira um pouco mais escassa, o que elas pensam das pessoas bem-sucedidas? Elas pensam que essas pessoas são intocáveis, pensam que essas pessoas são, às vezes, até arrogantes, sendo que isso é totalmente o contrário, não é verdade? Então, eu listei aqui algumas coisas extremamente válidas e que, de coração, eu costumo validar antes de falar e espalhar a notícia. Então, obviamente, eu validei, coloquei em prática por alguns anos esse tipo de comportamento, validei como isso pode acontecer, e aí eu entendi que eu posso, olha só, anoto para você, eu posso contar com as pessoas que se transformam em fãs. Você pode contar com as pessoas que se transformam em fãs. Presta atenção nisso porque eu vou dar vários exemplos práticos aqui, tá bom? Então vamos lá. Regra de ouro. Tem uma regra de ouro aqui nessa história de como transformar seus clientes em fãs, pegar sua audiência e fazer com que ela se torne sua fã. E aí, fã faz de tudo pelo ídolo. Vocês sabem disso. Às vezes vocês são fãs aí de vários artistas, ou então fãs de várias personalidades, às vezes de algum escritor, às vezes de, enfim. E aí, você sabe que você faria de tudo, às vezes para estar em contato com essa pessoa, em entrevista com essa pessoa, enfim, aprendendo com essa pessoa e por aí vai. Regra de ouro: entenda o que o seu cliente quer, espera, perdão, vou repetir. Entenda o que o seu cliente espera. Normalmente ele espera alguma coisa que já está anunciado, que você já prometeu. E entregue o que ele nem imagina. Então vamos lá. Entenda o que o seu cliente espera, entregue o que ele nem imagina. Como é que você entende o que ele espera? De duas maneiras. Tem duas fases esse entender o que o cliente espera. Número um, é a fase onde você expõe nas redes sociais, ou então pessoalmente, ou então no WhatsApp, ou então numa ligação, o que você tem de novidade, o que você tem de promoção, o que você tem acho que a palavra novidade, né? De novidade para mostrar para o seu cliente, para oferecer para o seu cliente, para informar o seu cliente. Essa é uma maneira de você entregar o que ele espera. A segunda maneira de você entregar o que ele espera é aquela clássica pergunta que a gente fala aqui: o porquê você quer isso? Cliente amigo, por que você quer fazer uma aula experimental de dança do ventre? Por que você quer experimentar esses produtos anti-envelhecimento? Por que você quer conhecer esse carro? Por que você quer trocar de carro? O que você está procurando no carro? Por que você quer comprar roupas novas? E por aí vai. Por que você quer balões, no caso da Geisa? Acho que daqui a pouco a Geisa deve chegar aí. Enfim, por quê? Essa é uma maneira da gente entender o que o cliente espera. Porque quando o cliente nos dá o porquê dele, a gente sabe exatamente o que ele está esperando. A gente conhece a expectativa dele. Agora, quando a gente conhece a expectativa do cliente, nós temos na mão um prato cheio para entregar o que ele nem imagina. Ou seja, superar aquilo que o cliente espera.
Então, regra de ouro para o cliente virar seu fã, falar bem de você para a família dele, obrigar o círculo de influência dele a comprar de você, a regra de ouro é essa. Entender o que o cliente espera e entregar o que ele nem imagina. Entendeu? Isso em todos os tipos de relacionamento funciona. Certo? Em todos os tipos de relacionamento funciona. Relacionamento entre pai e filho, relacionamento entre esposa e marido, relacionamento entre colegas de trabalho, relacionamento entre funcionário e supervisor, ou então gerente, ou o chefe. Enfim, em todo tipo de relacionamento humano, isso funciona. E funciona com força. Me fez lembrar agora, inclusive, uma situação onde eu tinha talvez 11, 12 anos de idade, por aí. E a minha bicicleta era uma bicicleta que não tinha marchas ainda. Naquela época, só as pessoas mais ricas tinham bicicleta de marcha. E não existiam essas bicicletas caríssimas, como a do Diego, como a da Graziana, a Graziana, por exemplo, eles ostentam bicicletas. Eles não têm bicicletas, eles ostentam bicicletas. A verdade é essa. As bicicletas desses dois aí, eu te falo uma coisa, é um negócio que custa uma fábula. Mas agora que eu já falei o que eu penso, eu vou dizer o seguinte. Eu tinha uns 11 para 12 anos e eu tinha uma bicicleta que não tinha marchas, era uma bicicleta preta, uma bicicleta grande e tal, e tudo bem. O que eu mais queria na minha vida? Uma bicicleta com marchas, óbvio. Na época, como eu falei, só os amiguinhos mais ricos assim tinham bicicleta com marcha. E aí a bicicleta furou o pneu. Meu pai falou assim: leva na bicicletaria do Mariano, pede para arrumar, fala que depois eu passo lá. Beleza. Fui de manhã e aí o Mariano falou assim: ó, pega no final do dia. E eu falei: mas meu Deus, isso aqui, pô, só remendar o pneu é super rápido. Não, mas tá bom, tá certo, tá cheio de serviço aí, né? E aí quando eu fui buscar no final do dia, ele tinha preparado, meu pai tinha feito uma surpresa pra mim. Ele preparou uma bicicleta com 21 marchas, uma bicicleta amarela limão, maravilhosa, assim, lá, para control, entendeu? E eu olhei aquilo e o Mariano falou assim: ó, teu pai quis fazer uma surpresa pra você. Você teve que esperar o dia inteiro para pegar essa bicicleta, porque eu estava revisando essa bicicleta aqui, montando e revisando essa bicicleta para você. É tua bicicleta nova para você, de presente do seu pai e da sua mãe. Então, o que aconteceu? Meu pai e minha mãe entenderam o que eu esperava e me entregaram o que eu nem imaginava. Verdade ou não é? Entende isso? E olha só, falei, esse tipo de relacionamento, esse tipo de estratégia, de regra de ouro, funciona em qualquer mercado, em qualquer relacionamento. Dei esse exemplo agora que ficou na minha cabeça e vai morrer comigo esse tipo de emoção. Pode ter certeza, se eu viver 120 anos, eu vou lembrar desse dia, dessa emoção. Correto? Que foi um dia que eu tinha 11, 12 anos de idade. Então, eu tô com 40, você imagina só quanto tempo não faz. Praticamente 30 anos aí que isso aconteceu e isso está muito vivo dentro de mim. Sempre que eu tenho que dar um exemplo como esse, eu me emociono. Então, 100% das vezes que um cliente se tornou seu fã foi por duas coisas. Por excesso de atenção que você deu a ele, anota isso. Nunca seja negligente, preguiçoso para dar atenção para o seu cliente. Sabe aquele cliente mala, aquele cliente chato, que não ele é chato, não é um chato de reclamar, é um chato que é grudento, aquele cliente que fica ali só querendo tua atenção. Enfim, para esse você tem que dar mais atenção ainda. Porque esse vai para a guerra por você. Esse vai para a guerra por você. Você não seria o que você é hoje e não será o que você vai ser se não fosse para o cliente assim também. Correto? Então, 100% das vezes que um cliente se tornou seu fã foi por um excesso de atenção que você deu e por você transferir o mérito todo a ele. Ô Mari, boa noite, tudo bem? E por você transferir o mérito a ele. Quando você transfere o mérito, você coloca... Acha, Mari, tá em casa, minha filha. Pode chegar a hora que você quiser aqui que você tá em casa. Quando você transfere o mérito para o cliente, você coloca o cliente na vitrine. Entendeu? Então, quando você coloca o seu cliente na vitrine, ninguém mais consegue alcançar o lugar que você alcançou no coração dele. Aquele lugar é seu. Pode ser que outras pessoas até alcancem um lugar parecido, mas igual ao seu, não. Aquele lugar é seu, você não vai mais sair dali. Certo? Então, eu gosto muito quando, por exemplo, o Diego faz bastante isso. O pessoal da Faria Veículos também, enfim. A Ju faz demais isso, coloca as clientes dela na vitrine. É uma coisa é uma dinâmica muito interessante, muito interessante. Por que eu acho muito interessante? Porque você sai do pedestal, você sai do palco e bota o seu cliente lá no palco. E você vai lá e tira a foto desse cliente. Entendeu? Isso faz com que você crie um fortalecimento como
como ídolo na cabeça do seu cliente, você não tem noção do tamanho disso. Você não tem noção da força disso. Eu quero contar outro caso para vocês. Eu tô falando muito rápido, tá bem, tá jóia, como é que tá? Deixa eu perguntar para vocês aqui. Eu tô falando muito rápido, tá bom? Ô Geisa, tudo bem? Tá falando seus balões agora há pouco aqui, certo? Animar demais. Então é o seguinte, certa vez, vamos lá, comecei minha vida comercial para valer mesmo, com venda direta, falando com o cliente, agendando, e passando a Júlia passando domingo, fazendo a semana na agenda e fora do controle, com a Herbalife. Acho que todo mundo aqui deve saber disso. Então, 15 anos atrás. E na Herbalife tem um cara que é número 1 do Brasil, até hoje. E esse cara, se você olha o Instagram dele, você muda o teu jeito, devido à energia que esse cara tem. Esse cara, pessoalmente, o nome dele é Vinícius Copo Júnior. Esse cara, pessoalmente, é uma usina de Itaipu, assim, um negócio assim. Ele se aproxima de você, você muda o teu ser, assim. É inacreditável como esse cara tem uma energia, é um enviado de Deus, assim, para transformar vidas. Não é à toa que esse cara é o número 1 do Brasil, ganha uma fortuna por mês. O cara, assim, sabe lidar com gente como poucos. E ele, depois que ele virou o número 1 do Brasil, ele nunca mais saiu do topo de número 1 do Brasil. Verdade, né, Ju? O Vinícius é um cara, assim... Cara, o Vinícius é um cara que... Não tem um que não gosta do Vinícius. Não tem um na empresa que não gosta do Vinícius. O cara é o cara número 1, acabou. Os caras maiores que ele no plano de carreira são loucos por ele. Enfim, é um cara que é merecedor. Ele, a Riane, a família inteira. E a gente tem uma amizade com ele, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quando a gente alcançou uma determinada qualificação na empresa, que é muito difícil, pra você ter uma noção, de Mato Grosso do Sul até São José do Rio Preto, só a gente que tem essa qualificação até hoje. A gente foi num evento no Rio de Janeiro para participar do treinamento e ia ser o reconhecimento de quem se qualificou a esse nível, e a gente estava entre as pouquíssimas pessoas que se qualificaram. E aí eu tô lá no palco na HSBC Arena, que hoje se chama Dionesse Arena, viu, Lu? Acho que você sabe disso, né? A Lu trabalha com a Dionesse. A Dionesse comprou a HSBC Arena, né? Naquela arena maravilhosa e tal. E aí, sei lá, umas 10, 12 mil pessoas ali. E aí ia ter shows, acho que o Jota Quest, não sei. Enfim. E aí estamos lá sendo reconhecidos, de repente escutou assim, o Jafferton. Ô Jafferton, eu olhei para baixo do palco, era o Vinícius Copo com o celular dele. Deixa eu tirar uma foto sua. Depois mandou pra mim. Vocês imaginam que situação de êxtase que nós não ficamos? Talvez foi o maior reconhecimento de todos. O número 1 do Brasil saiu lá do lugar onde ele estava sentado, que era um lugar de altíssima exclusividade, foi para baixo do palco, no nível abaixo da gente, com toda humildade, para tirar uma foto nossa, porque estava feliz com a nossa qualificação e mandou foto pra gente depois. Vocês acham que eu virei mais fã ainda do cara ou não? É óbvio que sim, se coloca no meu lugar. Então, tô falando isso para ilustrar isso para vocês. 100% das vezes que um cliente, que um amigo, que um familiar, que um colega de trabalho, sabe aquele colega de trabalho que sofre porque ele é um cara mal amado, sofre porque ele só reclama, sofre porque ele foi criado assim? Todas as vezes que você trata ele de um jeito que o mundo não trata ele, esse cara se torna seu fã. Então eu dizia o seguinte, dei esse exemplo do Vinícius para dizer que 100% das vezes que um cliente se torna seu fã foi por um excesso de atenção que você deu a ele e porque você colocou ele na vitrine, você transferiu o mérito para ele. Naquele momento eu me senti o número 1 no Brasil, porque uma das coisas que eu mais fiz na minha vida em eventos foi chegar perto do Vinícius e pedir para tirar foto com ele. Nós temos dezenas de fotos com ele, porque eu falava, Vinícius, preciso de mais uma foto para coleção, porque você me inspira muito e fora do controle. Muito bem. E todas as vezes que um cliente se torna absurdamente seu fã é porque você ou deu muito mais atenção do que ele estava esperando ou porque você colocou ele na vitrine. Quando você coloca o teu cliente na vitrine, de coração, pode vir o teu concorrente dar de presente para esse cara aquilo que você está vendendo para ele. Ele não vai querer. Recentemente assisti uma entrevista de um cara que é muito grande hoje no mercado de produção visual e esse cara estava começando e ele foi propor, estou começando, eu preciso de portfólio e eu preciso fazer a produção de alguns DVDs, de alguns videoclipes, de artistas famosos para eu falar, olha, eu tenho fulano aqui que já gravei com ele, enfim. E ele foi acho que para Goiânia, alguma coisa assim, falar com algumas duplas famosas lá.
E a proposta dele era a seguinte: olha, estou começando agora, eu tenho determinado material, eu tenho esse equipamento, tenho isso, já investi bastante, e eu quero aumentar meu portfólio, dar uma enriquecida nele, e eu queria gravar seu próximo DVD, queria gravar seu próximo clipe, e não quero te cobrar nada. Nada, nem despesa. Eu quero fazer de graça para você, para eu ter você no meu portfólio, tá bom? E todos os grandes artistas para os quais ele ofereceu esse tipo de serviço falaram assim: olha, eu agradeço muito tua boa vontade, não tenho dúvidas, mas eu não posso fazer com outra pessoa que não seja fulano. Eu não posso fazer com outra pessoa que não seja ciclano. Não, eu já estou fechado com ele e sem ele nem saber. Eu vou contratar ele. Eu falei, mas eu estou fazendo de graça. Eu falei assim, eu sei, mas esse cara eu não posso falar não para ele. Esse cara, o que ele faz por mim, sem me cobrar nada. Esse cara, o que ele me coloca assim em destaque, sem me cobrar. Eu não posso. Entenderam? Então é uma coisa muito maior do que a gente imagina. Outra coisa, seja rápido em retribuir e esteja sempre ativando a reciprocidade nesse cliente. O tempo todo. Seja a pessoa que liga no dia seguinte. Eu vou dar um exemplo pesado. Vou ler de novo. Seja rápido em retribuir e esteja sempre ativando a reciprocidade nesse cliente. Seja a pessoa que liga no dia seguinte. Eu quero explicar essa frase. Seja a pessoa que liga no dia seguinte, porque é uma frase um pouco polêmica, porém eu preciso usar ela porque eu lembrei, quando estava escrevendo aqui o que eu queria passar para vocês, saiu do meu coração aqui para o bloco de notas e eu falei, eu tenho que dar esse exemplo. Ó, eu tive um sócio, a Júlia obviamente sabe quem é. Tive um sócio que a gente não tem mais hoje, a gente teve um negócio muito bom, muito lucrativo, mas hoje a gente não tem mais a sociedade por conta de uma treta, entendeu? Uma incompatibilidade de opiniões que chegou a virar uma treta e eu falei assim, quem não quer sou eu. Mas nós estamos ganhando muito dinheiro. Não tem dinheiro no mundo que paga minha paz, você está tirando minha paz. Sai fora, enfim. E ele dizia o seguinte, ele tem uma personalidade, eu tenho outra. E nós fizemos dezenas de clientes em pouco tempo. E aí ele dizia o seguinte, ele falava assim, eu sou o cara que se tá numa balada, pega e no outro dia simplesmente não lembro o que aconteceu. O Jafferton é um cara que se tá na balada, pega e no outro dia manda uma cesta de café da manhã, liga para saber se tá tudo bem, entendeu? Esse é o Jafferton, tá bom? Por que ele dizia isso? Por causa da diferença de personalidades. Onde eu quero chegar? Falei que era um exemplo meio polêmico. Onde eu quero chegar? 100% dos clientes que a gente fez são meus amigos hoje. Uns 20% deles amigos pessoais, amigos assim de falar de tudo e beber junto e tudo mais. E fazer outros negócios, obviamente. E 100% dessas pessoas continuaram recomprando coisas de mim e se aproximaram de mim. Ah, porque o Jafferton é bom? Não, é porque o Jafferton criou fãs, não criou clientes. Entenderam? É só por isso. Porque o Jafferton é o cara que liga no dia seguinte. Então, se você for a pessoa que se é absurdamente maluca por pós-venda, se você é a pessoa que liga no dia seguinte, se você é a pessoa que vai mandar a cesta de café da manhã, se você é a pessoa que quer saber, que quer fazer massagem no dia seguinte, você vai ter alguém defendendo você e comprando de você o resto da tua vida. Se você acha que a pessoa comprou e não foi mais que obrigação de comprar de você, porque o teu preço é melhor, porque essa oferta estava irresistível, porque o seu produto é maravilhoso, se você está num puta momento e você está iludido achando que vai ser assim, se prepara para enfrentar o inverno nos seus negócios. Entendeu? Então, as pessoas que prosperam investem absurdamente em ligar no dia seguinte, em fazer um bom pós-venda, em cuidar de retribuir com rapidez, retribuir com vontade, com energia. Seja rápido em retribuir e esteja ativando a reciprocidade nos clientes o tempo todo, todos os dias, se for o caso. Todos, num nível que ele não adianta quantos anos ele vai viver ainda, ele nunca vai conseguir alcançar e retribuir você. Não seja preguiçoso nem preguiçosa em ativar a reciprocidade na vida das pessoas. Isso é a principal coisa que constrói fãs, entendeu? Isso tem a ver com aquela regra de ouro.
Quando se ativa a reciprocidade, você entendeu o que o cliente espera e entregou o que ele nem imagina. Correto? Outra coisa, mantenha-se no radar do seu cliente. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Mantenha-se no radar do seu cliente, principalmente aparecendo na lista das pessoas que veem o seu story e que curte e interage com seus movimentos. Então, presta atenção. Pega uns minutinhos no seu dia para construir uma carteira de fãs, pegar os seus clientes e transformar eles em fãs. Por que eu estou falando tanto em fã? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Por que eu estou falando tanto em fã? Porque o fã se rasga por causa do ídolo. Pega um cantor que você gosta aí, pode ser inclusive de fora do Brasil. Sei lá, U2. Eu gosto de U2 pra caramba. Eu nunca fui no show dos caras. Entendeu? Se aparecer U2 aqui em, sei lá, Rio Preto, não interessa, eu vou. Full Fighters, eu gosto, eu vou. Não interessa o que vai acontecer, que dia que vai ser. Pô, é uma coisa histórica. Nunca mais vai acontecer, provavelmente. Entendeu? Porque eu sou fã do cara, vou. Não tem conversa. Não é? Então, Flávio Augusto. Entendeu? A Mari, eu morria por causa do Daniel. Desculpa, Mari. Eu morria por causa do Daniel. Entende? E ela tem várias. A Mari me mandou outro dia no WhatsApp. Ela tem um monte de fotos junto com o Daniel. Foto no camarim, foto no tudo quanto é lugar. Enfim, tá vendo? Fã. Fã. Então, quando você tem um fã, ao invés de ter um cliente, você prospera. Mas você prospera com muita força, com muita solidez. Entende? Você prospera assim como ninguém prospera, né, no teu ramo. Porque os caras, seus concorrentes, o que eles estão querendo? Eles estão querendo desfaquear você, estão querendo puxar teu tapete. Eles estão preocupados demais com o que você faz. Eles estão buscando superar teu preço. Eu já tive concorrentes que tomavam prejuízo para tirar clientes meus. É óbvio que eu estou melhor que eles. É óbvio, porque eu não tenho essa cabeça. Entendeu? É óbvio que essas pessoas pagaram um preço por isso. Então, mantenha-se no radar do seu cliente. Quando você faz um story, as pessoas só fazem um story para uma coisa. Vamos ser bem sinceros. A gente só faz story e só posta para entender quantas pessoas curtiram. Senão você não ficava voltando lá para ver quantas pessoas curtiram. A verdade é essa. Você só posta um story para entender quantas pessoas interagiram ali. E é muito interessante isso aí, porque quando você usa isso como métrica, você começa a ter mais domínio sobre o que está acontecendo. Hoje o Diego me falou uma coisa muito interessante. A loja que ele trabalha de carro tem tantos mil seguidores, desses uns 400 assistem, e isso aí, no mês passado, 10% disso, um pouco mais, comprou. Acabou, encontrou o número, tá tudo certo, entende? Então o que eu quero dizer com isso? Quando você cria um story no seu Instagram, por exemplo, pouquinho tempo depois, você quer saber quantas pessoas já viram o seu story, já se interessaram pelo seu conteúdo. E é legal que aparece ali, os primeiros, são os caras que mais interagem, que mais estão procurando pelo teu conteúdo, que mais gostam do que você posta. E aí você dá uma olhadinha em quem é que está ali, naquela lista. Pô, eu tenho 400 pessoas, tem 1.000 pessoas, tem 5.000 pessoas, não interessa. Você sempre dá uma corrida ali para entender mais ou menos quem são as pessoas que fazem parte da sua base de audiência. Entendeu? Para quem você está falando. Isso é muito legal. Porque quando você vê as top 15, top 20 pessoas que estão sempre ali enxergando o teu conteúdo, você começa a entender que para você vender para aquelas pessoas, basta você conversar com aquelas pessoas, porque elas já estão na tua. Tá bom? Então é o seguinte, quando você se põe no radar do seu cliente, o seu cliente ele precisa retribuir de alguma maneira. É a história da reciprocidade. Quando você interage com os stories dele, com palminha, com risadinha, com fogo, com o que você quiser, com texto, quando você vota na enquete dele, quando ele posta alguma coisa, você vai lá ser um dos primeiros a curtir, você dá uma comentada, nem que for com palminha, nem que for show, top, adorei. Cara, quando você faz isso, esse teu cliente fala assim, olha que coisa incrível. Esse teu cliente faz assim, caramba, pra vocês entenderem agora. Ele pensa assim, Vinícius Coco tá vindo tirar foto minha, entendeu? É desse jeito que ele pensa, correto? Então, quando a gente tem esse tipo de comportamento, isso é prático, e não custa nada. Quem não faz isso é porque tem um ego maior do que a vontade de crescer. Quem não faz isso é porque tem um ego maior do que a vontade de crescer. E aí patina mesmo, não tem jeito. Estamos acabando aqui, ó. As pessoas têm dúvidas.
Mas quando o assunto for a solução que a gente vende, a primeira pessoa que vem na cabeça do cliente precisa ser a gente. Por isso que é importante a gente ficar no radar do cliente. Vou repetir, as pessoas têm dúvidas. Steve Jobs dizia o seguinte, as pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar para elas o que elas querem. Então, as pessoas têm dúvidas. Mas quando o assunto for a solução que a gente vende, quando o assunto for aquilo que você tem nas mãos, a primeira pessoa que tem que vir na cabeça do cliente tem que ser você. Não tem que vir outra pessoa. Por quê? Porque você está no radar dele, você está interagindo com ele, você está transformando ele num fã seu e vice-versa. Entende isso? Aí não tem como dar errado. Você pega os caras, os grandes caras dos seus mercados, eles fazem isso o tempo inteiro. No início do nosso papo aqui eu falei do Rick Chester. Vocês sabem, eu já falei aqui, que certa vez eu fiquei trocando uma ideia de umas 3 horas mais ou menos, só ele e eu. Naquela época, isso foi nós estamos em 2021, isso foi 2019. Naquela época, ele recebia 16 mil mensagens por dia no direct do Instagram. Ele me falou isso aí. Ele falou assim, meu irmão, eu recebo 16 mil mensagens por dia. E por que ele fazia isso? Porque ele construiu uma legião de fãs, de pessoas que viam nele tá aí. Achei um cara que venceu, que veio de onde eu vim, tá aí, é possível. Então, ele construiu uma legião de fãs com a sua mensagem, com a sua interatividade, com a sua vontade de fazer diferença. É igualzinho, gente. É igualzinho, nosso mercado é igualzinho, só muda o número, né? e o que a gente vende. Correto? E para encerrar, paralelo a esse movimento de criar fãs, esteja com programação ativa em suas redes sociais. A gente fala aqui que quem tem uma rede social tem um canal de televisão, tem que ter programação ali para as pessoas ficarem ligados na sua programação, no seu canal. Você não faz ideia de quem pode te ver e querer pagar alto por aquilo que você é ou por aquilo que você tem. Você não faz ideia de quem pode estar te vendo e pode estar procurando por alguém como você, que pode estar procurando por uma solução que você tem, que pode estar procurando e, por um motivo ou por outro, vocês se atraíram. Não é verdade? Hoje, não sei se o Diego vai se importar com o que eu vou dizer, mas hoje o Diego foi procurado por empresas pedindo para que ele faça um trabalho que não é o trabalho principal dele, mas que fizesse um trabalho que ele se destaca fazendo online. E falou, você não pode fazer isso pela minha empresa também? Ou seja, você não tem noção de quem está te olhando. Você não tem noção do que está acontecendo em volta de você. Entendeu? Um amigo meu agora há pouco mandou uma mensagem e falou assim, cara, eu me desliguei da empresa, ele é representante comercial, e falou assim, se você souber de alguma oportunidade, eu estou à disposição no mercado. Eu falei, cara, é o seguinte, começa a aparecer mais na internet, primeira coisa, porque você é muito bom, ele é muito bom de vendas, muito bom. Eu falei, parado você não vai ficar. Só que as pessoas que sempre quiseram você por perto, esses caras têm que saber que você está à disposição, tem que saber o teu jeito de pensar, tem que saber qual é o teu posicionamento, entendeu? Sobre negócio, sobre vendas, enfim. E se prepara que você vai receber uma oferta muito maior do que você estava recebendo lá na outra empresa. Não tem dúvida que isso vai acontecer. E acontece, gente. Acontece. Eu digo para vocês, acontece. Certo? Mas antes de qualquer coisa, tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Entenda o que o seu cliente espera, entregue o que ele nem imagina. Isso é o princípio, o fundamento de quem cria fãs em meio a tantos e tantos clientes que se tem. E as pessoas que estão pensando apenas em fazer clientes, não botam esse tipo de coisa em prática, elas vão sofrer muito para crescer na velocidade que vocês vão crescer se vocês colocarem esse princípio em prática. Prometo para vocês.